Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Matheus Oric e essa é uma apresentação de um artigo para a matéria de Economia Brasileira do mestrado profissional em Economia da URGS. Hoje eu vou apresentar o texto para discussão de André Biancarelli, Renato Rosa e Rodrigo Verganini, pesquisadores do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp, intitulado O Setor Externo no Governo Dilma e seu papel na crise, publicado em 2017. É um trabalho que oferece uma chave original para entender a maior recessão da história brasileira, justamente a partir do que não aconteceu no setor externo. A apresentação vai ter 6 partes. Primeiro, eu apresento o enigma central que motiva o artigo. Na segunda parte, mapeio o debate brasileiro sobre o papel do setor externo na crise. Na terceira, descrevo o cenário internacional e sua periodização. Na quarta, o coração do artigo expõe a chamada nova realidade do setor externo, com transações correntes, financiamento e a desdolarização dos passivos. Na quinta, eu trato dos canais indiretos pelos quais a economia global influenciou a crise. E encerro, na sexta parte, com as conclusões e uma apreciação crítica. Comecemos então pelo enigma que dá origem ao artigo: a maior recessão da história brasileira, sem o personagem central de sempre. A constatação de partida é intrigante. Ao longo de 2016, ficou clara a percepção de que o Brasil vivia a maior recessão de sua história, superando em intensidade e duração as crises de 1930, 1980 e 1990. Ora, com exceção da crise dos anos de 1990, todas as grandes contrações brasileiras sempre tiveram vínculo imediato com dificuldades do setor externo. Olhem a comparação na tela. O roteiro histórico era sempre o mesmo: deteriorização da conta corrente durante uma bonança global, reversão brusca dos fluxos de capital, escassez de divisas, crise cambial, maxi desvalorização e recessão. A crise de 2014 a 2016, ela teve quase todos esses elementos, mas faltou o personagem central de sempre: a escassez de divisas. Não houve a crise cambial nem antes nem durante o colapso. Mais que isso, a desvalorização do real, desta vez, ajudou em vez de prejudicar. É esse enigma que o artigo se propõe a decifrar. A hipótese central tem duas faces, e é importante segurá-las juntas. De um lado, houve uma nova realidade do setor externo. Não, não faltaram dólares. A estrutura dos passivos externos brasileiros permitiu uma convivência duradoura com déficits em conta corrente historicamente altos, mesmo com o agravamento do quadro internacional. A vulnerabilidade externa tradicional se reduziu e mudou de natureza. De outro lado, e isso é crucial para não cair num diagnóstico ingênuo, a economia global teve sim um papel na crise, mas agora por canais indiretos estruturais. O atrelamento profundo da economia brasileira aos ciclos internacionais, tanto produtivo quanto financeiro. O recado é que isso sinaliza dificuldades ainda maiores do que as antigas crises em divisas, porque não são contornáveis apenas reduzindo a demanda interna e desvalorizando a moeda. Para situar a contribuição dos autores, vejamos agora como o debate brasileiro tratou o papel do setor externo. Os autores mapeiam três grandes posições. A primeira, liberal ou ortodoxa, exemplificada pela coletânea do CDPP 2014 e por autores como Barbosa Filho e Pessoa, fala que a crise foi causada por um desequilíbrio fiscal, baixa produtividade e erros de política. O setor externo é tratado de forma lateral e a perda de dinamismo é atribuída ao distributivismo e ao crescimento dos salários acima da produtividade. A segunda posição
é a de poupança externa, de Pastore e Pinotti. O Brasil teria poupança insuficiente e financiava o excesso de investimento com déficit externo. O esgotamento da bonança exigiria um ajuste fiscal e cambial. O interessante é que os novos desenvolvimentistas, como Bresser Pereira e Oreiro, embora de outro campo ideológico, convergem para que esse raciocínio e há anos alertam para os perigos do crescimento com poupança externa. A terceira posição, de Serrano e Suma, Lara e dos próprios Bincarelli e Rosa, sustenta que a desaceleração teve causas domésticas. As exportações são parcela pequena da demanda. Não houve dificuldade de financiamento. E a perda de dinamismo veio da reversão da macroeconomia expansiva que vigorou até 2010. É a posição que o artigo adota e amplia. A contribuição específica do artigo é a seguinte: os autores concordam com a tese das causas domésticas. A desaceleração até 2014 teve raiz interna e não foi exigida pelas condições externas, e não houve uma crise de divisas. Mas eles acrescentam uma hipótese que falta ao debate. Mesmo sem provocar a restrição tradicional de divisas, os vínculos profundos do país com as engrenagens financeiras e produtivas globais transmitem, de maneira indireta, impulsos negativos que contribuem para a crise. E é aqui que está o ponto que torna o diagnóstico mais sombrio. Se o problema é estrutural e indireto, ele sinaliza dificuldades ainda maiores, não contornáveis apenas pela redução da absorção interna e pela desvalorização cambial. Voltaremos isso ao final. Para entender essa influência externa, precisaremos de um retrato do cenário internacional no período. É isso que a gente vai ver agora. Após a crise de 2008, com estímulos fiscais cedendo lugar às políticas monetárias não convencionais dos países centrais, como os juros que foram próximos a zero e o quantitative easing, os autores identificam três fases no pós-crise. A primeira é a retomada súbita até o final de 2010. Foi uma forte recuperação dos fluxos e dos preços. A segunda é a pós-bonança, de 2011 a 2014. Foi uma reposição parcial das condições favoráveis. Liquidez ampla, influxos de capital e ainda altos preços de commodities, mas com mais estabilidade financeira e concorrência comercial mais acirrada. É fundamental notar que quase todo o primeiro mandato da Dilma transcorreu nessa fase relativamente favorável, ainda que estável. E a terceira fase é a dupla tempestade, a partir de meados de 2014. A reversão simultânea dos dois ingredientes benignos, ciclo de liquidez e os preços das commodities, puxada principalmente pela desaceleração da economia chinesa, mais do que pela normalização da política do FED. Ou seja, a crise externa, propriamente dita, só chega de fato em meados de 2014. Esse gráfico, esse slide, ilustra um dos dois ingredientes, os preços de commodities. Índice. Vejam a trajetória. Forte e alta na retomada até 2011. Um patamar ainda elevado, mas volátil durante a pós-bonança. E a queda acentuada a partir de meados de 2014. Foi a entrada na dupla tempestade. No painel à direita da tela, resumo o que mudou em 2014. A liquidez global para emergentes recuou, liderada pela retração da China, os preços das commodities despencaram e o gatilho principal foi a desaceleração chinesa, mais do que a política monetária americana. A primeira elevação de juros do Fed só veio no final de 2015, enquanto os outros bancos centrais até ampliaram seus relaxamentos. A China é o fio condutor dos dois movimentos.
A nova realidade. Chegamos então ao coração do artigo, a evidência empírica da nova realidade do setor externo. A conta corrente do governo Dilma teve 3 etapas, influenciadas mais por tendências estruturais e pelo ritmo de atividade do que pelo câmbio. Vejam esse gráfico. Entre 2011 e 2013, o déficit ficou estável em torno de 3% do PIB, cerca de 80 bilhões de dólares. Em 2014, aprofundou-se para 4,5% do PIB, que equivale a 104 bilhões de dólares, coerente com a passagem da pós-bonança para a dupla tempestade. A terceira etapa é reveladora. Em 2015, o déficit recuou para 2,9% do PIB. Mas atenção, essa melhora não foi virtuosa. Não veio da ampliação das exportações nem da substituição de importações, e sim da contração das importações causada pela recessão induzida internamente, pela guinada ortodoxa da política econômica. É um ajuste recessivo, não um ajuste competitivo. Por trás desse saldo, há tendências estruturais regressivas, que vale destacar. O saldo comercial deteriorou-se entre 2011 e 2013 pela reversão dos termos de troca e pela estagnação do quantum exportado de manufaturados. O volume de básicos cresceu, mas o de manufaturados caiu 20% no pós-crise e estagnou, indicando uma especialização regressiva da pauta, ou seja, uma reprimarização. A conta petróleo teve um papel relevante. Atrasos em refinarias e paradas em plataformas fizeram o saldo de combustíveis cair 17 bilhões de dólares, quase toda a perda comercial do período. O déficit de serviços piorou continuamente, puxado por viagens e, sobretudo, pelo aluguel de equipamentos ligado às plataformas da Petrobras. E o déficit de renda primária, no pró-cíclico, reflete o alto grau de internacionalização das estruturas produtiva e financeira, ponto que será central na quinta parte. Aqui, os autores rompem com a visão convencional. Para a ortodoxia, os fluxos de capital são reflexo automático da importação de poupança, para cobrir o déficit. Para os autores, ao contrário, os fluxos transfronteiras são decisões de alocação de portfólio, movidas por determinantes financeiros e cíclicos, e determinadas muito mais por fatores externos do que pelas necessidades da conta corrente. Em 3 fases. Entre 2011 e 2013, houve uma redução controlada e desejada dos influxos, via queda do diferencial de juros e controle de capital, porque a captação superava largamente as necessidades. Só nos 12 meses até agosto de 2011, o país acumulou 82 bilhões de dólares em reservas. Em 2014, a captação foi fortemente elevada para cobrir o déficit maior, mesmo em meio à tempestade global, com até ganho de reservas. Em 2015, retraiu-se, acompanhando o ajuste interno. A conclusão é decisiva. Não houve restrição externa no sentido objetivo. Falta de dólares para fechar o balanço de pagamentos, na antevéspera da maior recessão da história. O Brasil conseguiu atrair o financiamento necessário e, quando quis, até selecionar os tipos mais desejáveis. E essa é a grande novidade do artigo. O slide ele traz os 3 números que parecem paradoxais. Ao longo dos 5 anos do governo Dilma, o déficit corrente acumulado foi de cerca de 390 bilhões de dólares. No entanto, o montante de compromissos externos do país se reduziu em 255 bilhões. E a posição internacional de investimento, o resultado líquido, melhorou expressivos 430 bilhões de dólares. Como um país que acumula déficits vê seus compromissos externos caírem? A chave é a desdolarização do passivo externo. Grande parte dos compromissos passou a ser denominada em moeda nacional, ações e títulos de renda fixa no mercado doméstico,
mais a participação no capital via investimento direto. Com isso, a desvalorização cambial acelerada a partir de 2014, que historicamente agravava as crises brasileiras ao inflar a dívida em dólar, passou a melhorar a posição externa do país, reduzindo o valor em dólares desses passivos. E como muitos desses compromissos são marcados ao valor de mercado, a própria queda das cotações de ações e títulos durante a crise reforçou esse efeito de redução dos passivos. O resultado é que o movimento dos estoques se descola completamente dos fluxos registrados no balanço de pagamentos. Essa é a única inversão histórica da lógica da vulnerabilidade externa brasileira. Resta, então, o endividamento externo, que à primeira vista assusta. O gráfico mostra o estoque crescendo para quase 700 bilhões de dólares, algo como 40% do PIB, e o dobro das reservas. Parece alarmante, mas é preciso olhar a natureza desse endividamento, não só o número. O crescimento se concentra nos níveis 2 e 3, que são as operações intercompanhia e títulos de renda fixa em poder de não residentes, que têm um perfil de baixo risco. Metade do estoque é de compromissos entre empresas e os denominados, em mercadorias em moeda nacional. A participação de curto prazo é inferior a 20%, e os indicadores tradicionais de solvência e liquidez, com exceção de uma piora concentrada em 2015, ainda eram mais confortáveis do que em 2002. Em suma, o endividamento tornou-se um problema muito mais das empresas envolvidas do que do país como um todo. É uma distinção que será importante na próxima parte. Se não faltaram divisas, e como então que a economia global influenciou a crise? Pelos canais indiretos. O primeiro canal é produtivo. Os autores começam derrubando dois mantras: o do fechamento comercial da economia brasileira, medido pela baixa relação comércio sobre PIB, e o da equiparação do Brasil aos vizinhos sul-americanos puramente primários exportadores. A cadeia causal está no slide. Primeiro, há uma integração assimétrica. O Brasil importa cada vez mais. O coeficiente importado da indústria sobe estruturalmente, mas o acesso das exportações industriais ao mercado externo diminui. Segundo, isso gera um desadensamento das cadeias produtivas, com descolamento entre consumo aparente e produção doméstica, especialmente em bens intermediários. O mercado interno foi externalizado e o país se integra predominantemente como comprador nas cadeias globais. Terceiro, como o núcleo da estrutura industrial é comandado por multinacionais, as decisões de produção e investimento ganham autonomia em relação às condições domésticas e respondem a estratégias globais. E quarto, essas estratégias foram dominadas pela enorme capacidade ociosa instalada na China, uma arbitragem de capacidades ociosas, que concentrou a produção mundial de manufaturados na fábrica asiática. Isso explica um grande paradoxo do governo Dilma. Por que a produção e investimento domésticos não responderam às políticas de oferta, juros, câmbio, desonerações? A resposta estava fora na lógica das cadeias globais. O segundo canal é financeiro. Apoiando-se em Ellen Hay, de 2013, os autores trabalham o conceito de ciclo financeiro global, comandado pela política monetária dos países centrais e pela aversão ao risco dos investidores. Ele sincroniza não só os fluxos de capital, mas também os mercados domésticos de crédito dos emergentes. Dois canais já operavam no Brasil: o direto, empréstimos e títulos em moeda estrangeira, com o uso de subsidiárias offshore para captar lá fora e repassar via empréstimo intercompanhia à matriz local. O indireto,
Bancos globais, eles captam funding barato em dólar, repassam a bancos domésticos que emprestam às empresas locais, transferindo o risco cambial ao tomador final, num esquema parecido com o dos anos 1970. Os autores ainda sugerem um terceiro canal hipotético, o dos colaterais. O valor da riqueza, que serve de garantia ao crédito, oscila com o ciclo global, e o real é a moeda mais sensível a esse ciclo. A evidência empírica é forte. Segundo o SEMEC, para 256 grandes empresas brasileiras, a dívida em moeda estrangeira sobre a dívida total subiu de 32,7% para 53,6% entre 2010 e 2015. A desvalorização cambial elevou as despesas financeiras dessas empresas, derrubando a rentabilidade e o investimento. É um problema mais setorial, microeconômico, mas que pesou no colapso de 2015 e nas dificuldades de retomada entre 2016 e 2017. Vamos então às conclusões e à apreciação mais crítica do artigo. A nova realidade do setor externo se resume em 4 conclusões. A primeira: o cenário internacional foi favorável em quase todo o primeiro mandato, na pós-bonança, e só se deteriorou rápida e intensamente a partir de meados de 2014. Segundo, a conta corrente refletiu o cenário externo e a conjuntura interna, mas também regressões estruturais antigas, estáveis até 2013, aprofundando em 2014 e revertendo em 2015. Terceira, o país conseguiu financiar seus déficits em todas as conjunturas, reduzindo e selecionando os fluxos até 2013, elevando a captação em 2014, retraindo em 2015. Não houve restrição de divisas. E quarta, os passivos externos sofreram uma desdolarização favorável, com compromissos em moeda nacional e divisas intraempresa, tornando o endividamento mais um problema das empresas envolvidas do que do país. Mas os dois conjuntos de resultados apontam em direções distintas, e é importante não confundi-las. A nova realidade é uma novidade positiva. A vulnerabilidade externa tradicional, a crise de divisas, se reduziu e mudou de natureza. E é uma boa notícia, embora em parte seja um efeito contábil e patrimonial, que não resolve os problemas reais de crescimento. Já os canais indiretos têm implicações profundas e estruturais. O atrelamento da produção e das finanças locais aos ciclos internacionais transcende em muito a explicação do colapso de 2015. Enfrentar esses efeitos sobre o nível de atividade e sobre as possibilidades de desenvolvimento do país envolveria muito mais do que correções em preços macroeconômicos-chave, como câmbio e juros. Segundo os autores, essa é a agenda de reflexão mais difícil e mais importante sobre o setor externo brasileiro. Para finalizar, então, eu deixo uma apreciação crítica sobre o artigo. Entre os méritos, eu destaco que o artigo desloca o eixo da análise dos fluxos para os estoques e dos canais diretos para indiretos. Com isso, ele explica, de uma forma elegante, o paradoxo de uma recessão profunda sem crise cambial. A periodização entre pós-bonança e dupla tempestade é rigorosa. O tratamento dos dados sob a nova metodologia do balanço de pagamentos é cuidadoso. E o texto redefine o próprio conceito de vulnerabilidade externa para uma economia financeiramente integrada. Entre algumas limitações, digamos assim, os próprios autores reconhecem que a seção dos canais indiretos é preliminar e hipotética, em especial o terceiro canal, o dos colaterais, que carece de tratamento empírico mais robusto. Além disso, se o problema é estrutural e não de divisas, fica em aberto. Qual seria a alternativa de política econômica viável diante dessas restrições estruturais? E a rejeição à abordagem da poupança externa, a meu ver, é mais asseverada do que demonstrada. O leitor de uma filiação teórica pode ficar com essa lacuna. De toda forma,
é um texto incontornável para o debate sobre a crise brasileira. Qualifica empiricamente a tese das causas domésticas, redefine a vulnerabilidade externa e abre uma agenda sobre as formas estruturais, e não meramente cambiais, pelas quais a economia global condiciona o desenvolvimento periférico. Era isso, agradeço a oportunidade e até mais.